Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos e graça para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer aos novos inscritos desse canal. Muito obrigado pela força que vocês estão passando, que vocês estão me dando. Amém? E eu quero pedir para aqueles que não se inscreveram ainda, que se inscrevam nesse canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. E essa noite nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem heresias, na graça sem mistureba, na graça sem retoques, na graça sobre graça, em espírito e em verdade. A graça, ela é uma democracia espiritual, entendeu? Então, nós estamos aqui mais uma vez e iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Amém? E o tema dessa mensagem é, o Evangelho já foi pregado em todo o mundo. Esse é o tema da mensagem. Sim, o Evangelho já foi pregado em todo o mundo. Meus irmãos, se vocês ouvirem uns guiné cantando, patos, galinhas, passarinhos, porque eu moro aqui próximo, muito aqui de uma granja, né? Um sítio aqui, porque era um colégio e foi derrubado, né? Aqui, o colégio. Então, muitas pessoas estão criando, né? Aves, né? Animais, e a gente não tem como evitar, né? O cântico deles, que isso aí faz parte da natureza, mas o importante é o conteúdo da mensagem, amém? Então vamos aqui. O Evangelho já foi pregado em todo o mundo, sim. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 5 e o 6 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A pergunta é, doutores, pastorzão, pregadorzão, teologão, sabe tudo, só que não. O Evangelho já foi pregado em todo o mundo ou não foi? Sim. No contexto do apóstolo Paulo, sim. Porque o Evangelho tinha que ser pregado antes da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. E Paulo foi levantado para pregar para as nações ali, daquele século ali, para os gentios. E nessa época aqui da carta, os dois pactos estavam se cruzando. Pedro e João e Tiago pregavam o evangelho do reino para os judeus. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios daquela época. Nós sabemos que muitos judeus se converteram, né, à pregação de Paulo. Eles se reconciliaram, ou seja, eles absorveram os ensinamentos que Paulo ensinava. Mas Paulo foi levantado para pregar em todo o mundo ali, daquele século, do século I. Mas o sistema religioso hoje, os teólogos, os pastores, né, os homens que estão na linha de frente, os principados e potestades dessa época, tá entendendo? Eles vivem, né, cauterizando a mente dos incautos em afirmar que Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando, olha os sinais aí. Primeiro, o povo que vivia de sinais eram os judeus. Os judeus eram um povo que vivia de sinais. Os sinais de que Jesus falou ali no Monte das Oliveiras estavam relacionados para os discípulos, para aquela geração ali, a geração contemporânea de Jesus. As guerras, fomes, tudo que aconteceu ali, terremotos, não tem nada a ver com os sinais dos dias de hoje. Não foi para nós que aquilo ali foi falado. Entendeu? Então a gente vê o apóstolo Paulo aqui pregando, dizendo que o evangelho que havia chegado na igreja de Colosso havia chegado em todo o mundo ali, naquele tempo ali. O mundo ali que Paulo falou não era o mundo cosmo, o planeta Terra, o mundo global, mas o mundo habitado ali.
terra habitada, Israel. Entendeu? Não tinha nada a ver com o mundo global. E esse evangelho havia chegado ali. Olha o que Paulo diz aqui no versículo de número 6, que já chegou a vós o quê? O evangelho da graça. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo oikomene. Não era o mundo cósmico, o mundo oikomene, o mundo habitado, né? E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o viste e conheceste a graça de Deus em verdade. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes da fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado, não é que vai ser pregado, olha o que Paulo está dizendo, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro de Deus. Ministro do evangelho. Ministro, entendeu? Então veja, Paulo aqui está declarando que esse evangelho já havia sido pregado, e já foi pregado, porque esse evangelho tinha que ser pregado antes da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, antes do dia da vingança do Senhor, antes do dia do Senhor, do juízo de Deus que veio contra Israel. Mas os pastores de hoje dizem que Jesus ainda vai voltar e que tem que ser pregado esse evangelho. E quando esse evangelho for pregado, todo mundo ouvir esse evangelho, aí Jesus vem. Como, doutor? Não tem como, que todo dia nasce pessoas na terra, morrem e nascem. Como é que esse evangelho vai ser pregado? Entendeu? Paulo está afirmando aqui, dentro do que está escrito, que o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus havia sido pregado em todo o mundo, a toda criatura que vivia debaixo dos céus. Daqui Paulo falou que há debaixo do céu. Olha, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. O evangelho que chegou em todo mundo e que esse evangelho estava frutificando. Era isso que Paulo estava escrevendo para a igreja de Colosso. Mas os homens hoje vivem dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus não vai voltar mais. Vocês erraram feio, doutor. Os teólogos aí, os pastores de plantão, os homens que acham, que dizem que sabem muito, que querem passar uma imagem que sabem muito, vocês erraram feio e continuam errando feio. Vocês vivem contaminando, engessando a mente dos incautos. O povo não tem conhecimento e o povo é destruído. Tudo que os pastores dizem, eles aceitam. Se um pastor disser que 2 mais 2 é 6, eles acreditam. Se o pastor disser que 5 mais 5 é 15, eles vão acreditar. Se você pegar uma criança de 2 anos e ensinar que 2 mais 2 é 6, ele vai crescendo na sua mente que 2 mais 2 é 6. Assim está o sistema religioso, assim está a igreja de Cristo aqui na terra, acreditando que Jesus vem numa falsa esperança. Jesus não vai voltar mais. A vida do Filho do Homem foi para uma mudança de aliança, uma mudança pactual, onde o reino foi estabelecido no ano 70, onde houve e aconteceu a ressurreição dos mortos, a redenção completa. Entendeu? Então não tem nada a ver. Saindo aqui de Colossenses capítulo 1, vamos para Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Mateus, capítulo de número 24. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui Atos, capítulo de número 13, versículo 47. Olha a palavra de Paulo. Vamos ler o 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era-me que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais, dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo falou, nolo mandou. Olha, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Até os confins da terra. Esse evangelho foi pregado até os confins da terra. Até ali as fronteiras ali do Império Romano. Para aquelas nações. Entendeu? Então veja, o evangelho já foi pregado, meu irmão. Paulo foi levantado para pregar esse evangelho. Vamos aqui para Mateus capítulo 24, versículo 14. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos no Monte das Oliveiras.
Essa fala aqui de Jesus não foi para nós, não foi dirigida para nós hoje do século XXI. Não, doutor. Errou feio, doutor. Mateus 24, versículo 14 diz assim, Jesus está no Monte das Oliveiras. Jesus foi perguntado pelos seus discípulos quando seria essas coisas que era relacionada à queda do templo, né, que Jesus profetizou, que não ficaria pedra sobre pedra, e que sinal haveria da tua vida e dos sinais, e os sinais do fim do século, do fim do mundo. Que ali era o mundo que século e o mundo ali é a mesma coisa, era o fim de uma era, o fim da velha aliança, da antiga dispensação da lei de Moisés, o fim de um governo humano, entendeu? De uma vez para sempre, amém? Entendeu? Mateus 24, versículo 14 diz, e este evangelho do reino, olha, o evangelho do reino foi pregado pelos discípulos, Pedro, Tiago, João, para os judeus, ó. E este evangelho do reino, Paulo aqui não estava aqui. Paulo foi levantado depois para pregar para os gentios, ali no primeiro século. Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, o evangelho do reino, e Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios, entendeu? O evangelho da graça, o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Aí Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo é esse aqui? O mundo global? Não. O mundo cósmico, não. O planeta Terra, não. Porque o Brasil aqui não existia ainda. Aqui esse evangelho será pregado em todo o mundo oikomene. Entendeu? O mundo habitado por Roma. Uma terra, uma nação, Israel. E este evangelho do reino será pregado, olha, será pregado em todo o mundo oikomene lá, Israel, em testemunho a todas as nações. Várias nações, esse evangelho foi pregado, esse evangelho foi anunciado, esse evangelho foi proclamado, tanto pelos judeus, Pedro, Tiago e João, como também pelo apóstolo Paulo. Olha, em todas as nações, a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, Jesus está dizendo quando esse evangelho for pregado, né, em todo o mundo oikomene lá, o mundo da época, entendeu? Em testemunho em todas as nações, então virá o fim. O fim do quê? O fim do planeta Terra, do mundo cósmico? Não. O fim de todas as coisas, o fim da antiga dispensação, o fim de uma era, o fim de um século, o fim da antiga aliança da lei de Moisés, para o estabelecimento definitivo de uma vez do pacto da graça, o estabelecimento do reino de Deus que é espiritual e o estabelecimento e a ressurreição dos mortos, a redenção completa, onde a morte foi o último inimigo a ser vencido. Era isso que Jesus estava falando, não estava se referindo para os nossos dias, doutor. Você errou feio, doutor, e continua errando feio. É muito claro quando nós temos os olhos iluminados, a gente consegue enxergar a clareza desse ensinamento, a clareza do que Jesus falava, respeitando os contextos histórico, cultural, o contexto do texto, respeitando o tempo do verbo, a datação, a geração, entendeu? Então a gente consegue enxergar com clareza o que a palavra de Deus está dizendo, o que a Bíblia é um livro histórico porque trabalha com o passado, entendeu? Então aqui é muito claro quando a gente vê essas verdades aqui, diante de nós, aqui é escrito. A Bíblia é um livro histórico que a gente, porque a história trabalha com o passado, então a Bíblia é algo que aconteceu e nós estamos apenas só relatando e ensinando e explicando o que convém para nós hoje e o que não convém mais. Isso aqui não foi atemporal que Jesus falou para os nossos dias, foi temporal, aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, no ano 70, com a destruição do templo, onde foi a manifestação da segunda vinda do Filho do Homem que aconteceu, usando a espada do general Tito em juízo contra Israel, entendeu? Então este evangelho do reino será pregado, e foi pregado, em todo o mundo, e Paulo disse lá em Colossenses, o evangelho da graça já foi pregado em todo o mundo, já chegou em todo o mundo e já foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus. É claro ou não é claro, doutor? É claríssimo, vocês se perderam, doutor, estão perdidos vocês. Vocês estão com a mente cauterizada, cauterizando a mente dos incautos. É isso que vocês fazem. Em vez de você pregar um evangelho de boas notícias, da paz,
para trazer descanso para as vidas da igreja de Cristo, vocês trazem o quê? Vocês trazem terror, dizendo que Jesus está voltando, que vocês podem perder a salvação. E ainda existem alguns homens aí que dizem que pregam a graça, numa graça misturada, que defende isso aqui. Errou feio, doutor. Errou feio. Vocês erraram feio e continuam errando feio, doutor. Entendeu? Então, saindo aqui de Mateus, veja que Jesus ele estava dizendo aqui, no seu ministério terreno, foi o próprio Jesus que falou a respeito que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo ali, o mundo ecumene, como testemunho de todas as nações, e então viria o fim, e aconteceu, entendeu? A pergunta é, se o fim do mundo ainda vai acontecer, entendeu? Se o fim do mundo ainda vai acontecer, meu irmão, cadê os discípulos que eles viveram esse período aqui? Eles viveram antes da cruz e depois da cruz. Não existe isso, meu irmão. Jesus nunca falou de destruir a terra. Eclesiastes 1, versículo 4. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra, o mundo cosmo, o planeta cosmo, permanece para sempre. Ô glória! Não tem nada a ver, vocês erraram feio e continuam errando feio. Então veja, a palavra mundo aqui, nesse contexto aqui, não era o mundo cosmo que Jesus disse. Olha, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Jesus não estava falando do mundo cosmo, planeta Terra, até porque o Brasil não existia ainda, meu irmão. Isso aqui era para aquelas nações, o mundo oicomene, entendeu? Não era o mundo cosmo, era o mundo oicomene, entendeu? Não tem nada a ver, entendeu? Então foi o fim do velho Aion, o fim da velha dispensação, o fim de uma era, o fim de um século, entendeu? O evangelho do reino, ele foi pregado em todo o mundo. Era o mundo oicomene que Jesus está falando aqui nesse contexto. O mundo oicomene, que significa a área habitada, terra de Israel, entendeu? Era isso que Jesus estava falando. Então a vinda do Filho do Homem foi local e não global. A primeira manifestação da vinda do Filho do Homem, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre eles lá, Israel, ali no primeiro século, foi a primeira manifestação do Filho do Homem, e a segunda manifestação do Filho do Homem, que ele veio como juiz, em juízo contra Israel. O julgamento do grande trono branco, entendeu? Então foi o dia da vingança do Senhor. Não tem nada a ver. As duas vindas, a primeira e a segunda vinda do Filho do Homem, foi local e não global. Vamos para Marcos capítulo 13, versículo 10. Olha o que diz Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13, versículo 10 diz assim, ó. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Entre todas as nações lá, as nações ali, ali do primeiro século ali, entendeu? A Grécia, Atenas, entendeu? Ali, naquela região da Ásia ali, Ásia, entendeu? Não tem nada a ver, a Macedônia, foi aquelas regiões ali, meu irmão. Esse evangelho foi pregado em Roma também, sim, foi pregado em Roma. Quando Paulo escreveu a carta aos romanos, esse evangelho já havia chegado lá. E Paulo desejava passar por Roma. Esse evangelho foi pregado em várias nações. Várias nações esse evangelho foi pregado. Entendeu? Então veja, em Romanos capítulo de número 15, vamos para Romanos. Romanos capítulo de número 15, é claríssimo e contra fatos não há argumento. Romanos capítulo de número 15, deixa eu ver, Romanos capítulo de número 15, versículo 19 diz assim, ó. 15, versículo 19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios, olha, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenham pregado o evangelho de Jesus Cristo. Veja que Paulo estava dizendo que desde Jerusalém até as regiões de Ilírico tenham pregado este evangelho. Esse evangelho foi pregado em todas as nações ali, as nações ali do primeiro século ali, entendeu? Então veja, em Romanos capítulo de número 10, vamos para cá, é Bíblia aqui tem Paulo dizendo, aqui nas suas cartas aos Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 17. Olha. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Terra, terra habitada. Aqui não é a terra, o mundo global, o mundo cosmo. Aí aqui, ó, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. O mundo oicomene, meu irmão. Não está falando do mundo cosmo, o planeta Terra, o mundo habitado, onde tem mares, rios, florestas, rios, pessoas, vegetais, animais. Não, não foi todo mundo aqui. Essa palavra mundo aqui era o mundo lá, o mundo de Israel, o mundo oicomene. Entendeu? E essa carta foi escrita entre o ano 57 e 58, quando Paulo pregou e escreveu essa carta. E esse evangelho já havia chegado através de outras pessoas lá em Roma, onde os irmãos se reuniam como igreja em suas casas, entendeu? Onde eles faziam um culto de adoração, porque o culto é racional, um culto espiritual, de agradável a Deus, amém? Era isso, esse evangelho já foi pregado. Hoje se prega esse evangelho da graça sim para a gente tirar os incautos das gaiolas, mas eles já pregam em outro contexto, em outro sentido, que esse evangelho tem que ser pregado porque Jesus tem que vir e Jesus não vem enquanto esse evangelho não for pregado, não. O evangelho já foi pregado em todo o mundo. O contexto da Bíblia, quando o evangelho seria pregado e que foi pregado, era para lá, no século I, para aquela região ali, o mundo oicomene, o mundo habitado, e não o mundo cosmo, para os dias de hoje, como os pastores dizem. Erraram feio, doutor, e continuam errando feio. Então veja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem, né? A mensagem de Deus, o evangelho, as boas novas, era isso que Paulo estava falando. Mediante a palavra de quê? De Cristo, mediante a palavra desse evangelho, o evangelho para o entendimento, o pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito. Entendeu? Então, a pergunta é, eles não ouviram? Claro, Paulo faz a pergunta. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. A voz pregada pelos apóstolos aqui ressoou por toda a terra, por toda aquela terra, a área habitada. Este evangelho ele foi pregado até os confins da terra, como Paulo falou. Entendeu? O evangelho que foi pregado por toda a terra ali no século I. Não é esse evangelho que hoje os pastores dizem que tem que pregar para Jesus voltar. Jesus só volta se esse evangelho for pregado. Não, doutor. Jesus não volta mais. O evangelho que tinha sido pregado era ali, naquele tempo ali, naquele século, e foi pregado. Palavra do apóstolo Paulo. E o evangelho foi pregado em todo o mundo, e que já havia chegado aos Colossenses e que estava frutificando. E Paulo diz, e esse evangelho foi pregado para toda criatura que está debaixo dos céus. Foi pregado ou ainda vai ser pregado? Doutor, isso é desonestidade que vocês fazem. Vocês enganam os incautos, porque vocês pegam pessoas que não têm conhecimento, aí sim, o que vocês falam, eles acatam, eles absorvem. Agora prega para quem sabe, doutor, um pouco, aí a pancada do bombo, volta a dizer, é outra, doutor. Por isso que é a raiva de vocês contra nós. Mas vocês, eu não estou nem aí para vocês. Respeito como pessoas, meus irmãos em Cristo, mas para vocês eu não estou nem aí, ó. Se quiser acreditar, bem. Você é livre para acreditar. Agora, o que a palavra de Deus diz, e faz sentido, sim. O evangelho já foi pregado em todo o mundo. Naquele tempo ali, o mundo oicomene não estava falando do mundo cósmico, não. Então, veja, a promessa feita por Jesus aqui em Mateus 24, capítulo 14, vamos ler? Mateus 24, capítulo 14, eu já li aqui, vou ler novamente, Mateus 24, capítulo 14, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, estava falando para os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz, que já chegou a vós o quê? O evangelho, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Vamos ler o versículo 5.
por causa da esperança, olha, que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo ecumene, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que já foi pregado. Olha o tempo do verbo. Não é que vai ser pregado em todo o mundo global, o mundo cosmo. Não. É que já foi pregado em todo o mundo oicomene, o mundo ali, aquela geração contemporânea de Jesus. Não tem nada a ver ali no século I, doutor. E a vida dos filhos do homem foi para... que aconteceu a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, foi realmente para uma mudança de pacto. O fim de uma era, o fim do velho Aion, da velha dispensação, e o estabelecimento do reino onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Como é que um pastor disse que está vivendo o reino de Deus aqui na terra, está vivendo o reino de Deus em perfeita vitória, o reino já foi estabelecido e está esperando a vinda do Filho do Homem? Como? Se a vinda do Filho do Homem foi para estabelecer o reino de Deus. E aí, doutor, que patacoada é essa, meu irmão? Que patacoada é essa? Errou feio, doutor. Pregadorzão, pastorzão, teologão, sabe tudo, só que não. Errou feio, doutor, e continua errando feio. Continuam errando feio. Nada contra ninguém, mas continuam errando feio. No que tange o Evangelho, que já foi pregado em todo o mundo, ali naquela geração do século I. Entendeu? Então veja, não tem nada a ver. Veja que é muito claro que Paulo diz aqui, ó, no versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho pregado por Paulo, olha, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Foi pregado? A pergunta é, foi pregado esse Evangelho em todo o mundo ali, no século I, no mundo oicomene, ou ainda vai ser pregado? Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, ou ainda vai ser pregado? Como é que está o tempo do verbo aqui? Está dizendo que o Evangelho ainda vai ser pregado, ou Paulo está dizendo, olha, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A pergunta é, doutor, pastorzão, teologão, vocês que sabem tudo, só que não, o Evangelho foi pregado, o tempo do verbo está dizendo assim, vai ser pregado esse Evangelho? Vai chegar a toda criatura do mundo? Ou esse Evangelho já chegou em todo o mundo, aquele mundo oicomene lá, não estava falando do planeta Terra, e já foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu? Esse Evangelho foi pregado ou ainda vai ser pregado, doutor? Me responda, doutor, seja honesto. Eu sei que você assiste aí, mas deixe seus comentários. Foi pregado ou não foi pregado? O texto está dizendo o quê? E por que vocês são desonestos? Por que vocês continuam dizendo que Jesus vai voltar? Jesus não volta mais. E se Jesus fosse para voltar, que não volta mais, o primeiro que ia ficar era você, porque mentiroso não entra no reino de Deus. E vocês vivem mentindo direto, meu irmão, falsificando essas verdades. Entendeu? E caluniando a gente porque a gente denuncia vocês dentro aqui das escrituras, dentro do que está escrito, dentro do próprio Evangelho. Nós denunciamos vocês. Dentro do que está escrito, nós denunciamos vocês com essas verdades que vocês aprenderam errado. E hoje já sabem um pouco, porque assistem mesmo os pregadores do YouTube e não querem dar o braço a torcer, não querem deixar a posição de pastorzão, de que tem grande conhecedor da palavra de Deus, que é um homem de Deus. Eu também sou homem de Deus, nós somos filhos de Deus, meu irmão. Na graça não tem esse de maior e menor, o maior e tem menor, não. Na graça não tem maior e menor, na graça todos nós somos iguais, o maior é ele que é o cabeça, o glória. Errou feio, doutor. Errou feio. E como é que vocês têm a cara de pau de dizer que nós estamos pregando uma graça inventada? Nós do YouTube,
Quem prega uma graça inventada, misturada com heresia, são vocês aí ainda. Vocês é que pregam uma graça misturada com heresias, uma graça que não faz sentido. Até parece que é graça, meu irmão, mas ainda é lei de Moisés, ainda tem mistura. Doutor, até parece que é graça, tem algumas coisas, alguns pontos que falam da graça, mas ainda é lei de Moisés, é mistureba. Digo com conhecimento de causa, e você agora sabe. Você antes não sabia não, vocês, mas hoje vocês sabem. Mas por causa de uma posição, por causa de um nome, é farisaísmo puro, porque os fariseus da época só tinham aparência e não aceitaram a pregação de Jesus. Não aceitaram a pregação de Paulo, porque eles queriam estar na posição de homens de Deus, entendeu? Eles queriam ser vistos nas praças, eles queriam ser saudados como mestres, sabe? Hoje é assim, eles querem ser saudados, eles querem glória para si, eles dizem que não querem não, mas esses que não dizem que não querem glória para si, são os primeiros que querem glória para si. Eles são os primeiros que querem glória para si, é verdade. No fundo, eles querem glória para si. Entendeu? Entendeu? É a pura verdade. Eu conheço característica, rapaz, de fariseu. Eu conheço característica, meu irmão, de quem vive vivendo de capa, de teatro. Entendeu? Eles querem ser saudados, eles querem ser, sabe, que as pessoas vejam eles como se fosse, sabe? Não, doutor, na graça todos somos iguais. Na graça, o maior servirá o menor. Na graça, sabe o que Paulo falou? Considere o seu irmão superior a você. E vocês não querem fazer isso. Vocês até falam, mas vocês não querem abrir a mão. Vocês vivem de teatro. Vocês falam muitos, mas vocês, na prática, é tudo o contrário. É tudo o contrário, meu irmão. Entendeu? Então vocês querem ser reconhecidos. O evangelho foi pregado, o evangelho não vai ser pregado para a volta de Cristo. O evangelho foi pregado em todo mundo e aí veio o fim. O próprio Jesus falou aqui, Mateus 24, vou ler novamente, aqui é Bíblia, doutor. Aqui não é invenção não, vocês dizem que a gente inventa, como se a gente está provando tudo dentro do que está escrito. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, lá no mundo ecumênico, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim já aconteceu, foi no ano de 70, onde Deus usou a espada do general Tito em juízo contra a nação de Israel. Não tem nada a ver, doutor, errou feio. Como eu fui enganado, como muitas pessoas foram enganadas, e nós, irmãos, que estamos em graça mesmo, numa graça limpa, numa graça pura, numa graça sem mistura, sem retoques, sem heresias, numa graça sem mistura, sem fermento da lei, numa graça sobre graça em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual, entendeu? Nós hoje, nós conseguimos enxergar hoje, pela luz do evangelho, pela revelação que nos foi dada através da plataforma do YouTube. E hoje, sistema religioso e graça misturada nunca mais, doutor. Nem um segundo eu cedo para vocês. Nem um segundo, nada contra, nada pessoal, mas acabou. As verdades que estavam ocultas agora foram reveladas, entendeu? Porque a mentira só vai até enquanto não chega a verdade. Mas quando chega a verdade, a mentira deixa de existir, porque o que deve prevalecer é a verdade. Em meio ainda às mentiras que estão por aí, mas a verdade vai ter que prevalecer e já está prevalecendo, doutor. Eu estou vendo aí o desfalques nos cofres do bolso desses homens aí. As igrejas que eram lotadas, os lugares de reuniões, ó, não tem mais, entendeu? O povo está caindo em si, doutor. Entendeu? E também junta também a jactância do homem, a soberba do homem, entendeu? As pessoas estão acordando, doutor. As pessoas daqui a 10 anos vocês vão ver o que vai acontecer aí. Você vai ver, esses lugares estão ficando desertos, entendeu? Vai sim, essa verdade vai ter que prevalecer, porque Deus ele está de acordo com a verdade e não com mentiras. E não com falsos enganos, não. Deus não está nesse lugar aí. Deus não está nesse meio aí. Deus não é comprou de mentira, de falsificação, não. Principalmente no sentido, no que tange a sua palavra, o seu evangelho. Deus não está de acordo com isso. Então veja, é tremendo demais. Mateus 24,
Diz esse evangelho do reino, Mateus 24, vou ler mais uma vez, Mateus 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos que estavam ouvindo isso aqui? Porque esse evangelho foi pregado por eles também, o evangelho do reino. Foi pregado pelos discípulos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André. Entendeu? Então, se Jesus ainda vem, cadê esses discípulos para pregar esse evangelho? Eram eles que deveriam pregar esse evangelho. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Cadê os discípulos? Será que eles estão no condomínio fechado, morando aí, esperando a vinda de Cristo? Errou feio, doutor. Errou feio, meu irmão. Não tem nada a ver. E Paulo diz aqui no versículo 23, Colossenses capítulo 1, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tende ouvido, olha, vocês já ouviram o evangelho, está dizendo, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Já foi pregado ou não, doutor? Já foi pregado, meu irmão. Que desonestidade é essa que vocês fazem com a mente das pessoas, com as pessoas que não têm conhecimento? O evangelho foi pregado em todas as nações ali do século I, durante aquele período ali que teve apostasia. Muitos estavam voltando novamente para os rudimentos da lei de Moisés, e Paulo falou sobre essa apostasia nos fins dos tempos, né? Os últimos dias estavam acontecendo ali. Paulo viveu esse período dos últimos dias, Pedro, Tiago, João, entendeu? Foi aquela geração, a geração do século I. Paulo viveu os últimos dias ali, os últimos tempos que estavam chegando ali, e que aconteceu no ano 70, entendeu? Então, o fim mencionado por Jesus aqui, né, significava aqui o fim de Jerusalém, da Jerusalém terrena, o fim da velha aliança, né, a destruição do templo, né, que aconteceu no ano 70. Em Romanos capítulo 16, vamos aí, Romanos capítulo 16, aqui é Bíblia, meu irmão, Bíblia, aqui é Bíblia para quem quer aprender, até você, doutor, se quiser aprender, viu, doutor? Romanos capítulo 16, versículo 25 e o versículo 26 diz assim, ó, não vamos ler aqui o versículo 24, Romanos capítulo 16, versículo 24 diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele lá, Paulo estava escrevendo para os irmãos que se encontravam em Roma, ali no século I. Essa carta foi escrita entre o ano 57 e 58, antes do ano 70, antes da vinda do Filho do Homem. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Versículo 26. Mas que se manifestou agora, olha, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A todas as nações ali circunvizinhas de Israel. Entendeu? Foi aquelas nações, e não hoje não essas nações de hoje, Brasil, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Argentina, França, não, doutor. Era aquelas nações circunvizinhas ali de Israel. Entendeu? Não tem nada a ver aqui para nós hoje, trazer isso para nós hoje aqui. Se eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Se eu faço isso, pego esse contexto da Bíblia e trago para o contexto do dia de hoje, eu estou descontextualizando o texto. E texto sem contexto, texto descontextualizado, vira pretexto para heresia, doutor. Você está errado, meu irmão. Não tem nada a ver. Vocês erraram feio e não querem admitir. Vocês erraram feio e continuam errando feio, enganando os incautos que não têm conhecimento. Entendeu? Não tem nada a ver o que vocês ensinam aí. É texto fora de contexto. Entendeu? Não tem nada a ver o que vocês ainda ensinam, dizendo que Jesus vai voltar. Jesus já veio. Esse evangelho foi pregado em todo o mundo ali. E por isso que Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu?
Jesus falou isso para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Bartolomeu, entendeu? Não foi para nós que Jesus estava falando. Jesus não estava falando isso para nós. Jesus falou isso para os seus discípulos ali no século I. Entendeu? Não tem nada a ver. E os homens pegaram esse texto aqui, esse contexto, e trouxeram para os dias de hoje. Aqui em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, diz, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele estava dizendo isso para nós ou para os discípulos? Os seus discípulos. E os discípulos pregaram esse evangelho a toda a criatura ali. E depois veio o fim. O evangelho do reino que foi pregado pelos discípulos ali no século I. E Paulo disse, o evangelho já foi pregado em todo o mundo, a toda a criatura. Amém? Jesus não volta mais, ele já veio. Foi para uma mudança de aliança, uma mudança pactual, uma mudança de pacto. O estabelecimento do reino de Deus, que aconteceu também em 70, na manifestação da segunda vinda do Filho do Homem, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal e vamos que vamos. Jesus não volta mais. Não, Jesus não volta mais. Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. E quando o nosso corpo tombar, o pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte para o pó como era e o espírito volta para Deus que o Deus. Quem volta é o espírito, amém? Graça, paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe essa mensagem. Deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? Vamos combater a falsa graça, vamos combater fermento aí que ainda está pregando em nome de graça, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.